Sejam bem-vindos ao Sesc São Carlos. Cinema do Sesc. A tela em todos os lugares. A disputar essa narrativa do futebol hegemônico como única possibilidade do futebol, o futebol FIFA, o futebol moderno, né? E colocar em pautas outros futebols para a gente pensar. Hoje aqui, especificamente, a gente vem tratar desses futebols praticados pela comunidade LGBTQIAPN+. Acho que foi isso, a inclusão acabou ficando um pouquinho de lado. Tem os times que ainda se mantêm muito firme nisso, de querer, você nunca teve contato, você quer ter, não, joga aqui, tá tudo bem, mas tem os times que, né, a gente vai, quem tá aqui joga e a gente quer ganhar, e ficou desse jeito. Tenho pesquisado a trajetória desses times aí, da Ligue A, desde 2017. E aí, na última pesquisa que eu fiz, eu identifiquei claramente 3 períodos bem distintos. E o documentário da Mayara pega os 2 primeiros períodos, até o final do segundo período só, que é véspera da pandemia, né? Até aquele momento, houve uma ebulição, houve uma explosão de aparecimento de times chamados, no primeiro momento, de times gays. Depois, para corrigir, surgiu o discurso dos times LGBT, né? Então ficou um pouco essa coisa, o que é o gay, o que é o LGBT e tal. E isso vai até 2019 e início de 2020, esse ciclo. A pandemia é um momento chave, que vira exatamente tudo ao contrário do que estava rolando. Até 2019 a gente estava tendo uma maior diversidade aparecendo nos eventos, inclusive no último campeonato apareceu 3 times de mulheres lésbicas de Belo Horizonte em 2019. Depois eles sumiram. Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o nosso histórico e enfrentar esse histórico com dado de realidade, né? E os nossos dados de realidade é que a gente ainda está caminhando e precisa caminhar, enfim, né? Acho que a gente pode abrir a discussão desse lugar e quero ouvir todo mundo também para a gente engrossar esse caldo, né? Só contribuir nessa última fala sua, Bernardo. As pessoas muitas vezes fazem uma leitura de que vai ter gente que vai transicionar para ser atleta. Exato, uma bobagem. Com esse objetivo, não é? Já aconteceu assim, de chegar e ter um processo de transição de uma das meninas. Então, quando ela chegou para fazer, né, já pensando em transicionar, e chegou lá, jogava na infância, parou, se afastou, voltou no processo de transição. Então, veio me pedir se poderia participar dos treinos e jogar e tal. Primeira coisa que eu falei que sim, que poderia, e como que gostaria de ser identificado. E me falou o nome, eu conversei com as meninas também do grupo, a gente explicou, e a única coisa que pegou foi essa questão da competição. E, na verdade, o que ele estava procurando era um espaço de prática, porque tinha muita dificuldade de se inserir, às vezes, num ambiente masculino, por diversas questões. E aí é o que vocês comentaram, parece que tudo caminha para de um jeito ou de outro a pessoa desistir, para a pessoa ser excluída, porque não tem saída, sabe? Falando especificamente desse final de semana, né, nasceu de uma ideia que a gente já vem costurando há algum tempo, a gente já estava namorando o documentário, e aí surgiu também o documentário do Sesc, o Deu Bola. E aí então casamos, fizemos a junção desses 2 trabalhos lindos, né? Conseguimos exibir eles aqui no Sesc, fizemos um bate-papo maravilhoso, muito rico, uma construção coletiva muito positiva. Primeira coisa importante, como um balanço histórico desse processo todo de desenvolvimento dos futebols, porque a gente fez um processo de reedição das questões históricas de origem do que hoje a gente chama de futebols, que começou lá atrás com aquele conhecido futebol gay, lá em 2017. E a segunda questão também, que eu considero que foi interessante, é que o movimento em si, principalmente articulado na figura do Osmar e aqui no Sesc, esse momento de você, de repente, fazer o balanço histórico, mas propor uma coisa nova, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, propor um novo modo de jogar, misturando os futebols, isso é muito produtivo.
Não que a gente vá achar forma única que unifique tudo isso, mas é que é nessa polissemia, nessa multiplicidade, é que as pessoas vão achar os seus lugares e vão desenvolver outros ramos possíveis, outras formas possíveis de enxergar e jogar esses futebols que elas jogam. Então, por isso, por essas duas questões que eu levantei, o encontro de ontem foi muito importante. Nasceu a ideia de fazer o festival Futebols, encontrando diversos corpos, diversas experiências, para que as pessoas pudessem jogar juntas, um espaço seguro de socialização, um espaço em que todas as pessoas pudessem jogar e se divertir. Então a gente está muito feliz com esse resultado. A concretização de tudo que a gente falou ontem e das possibilidades que a gente levantou ontem de um outro futebol, né? De outros futebols que são alternativos aos alternativos. Ou seja, mostra uma inquietação nossa do movimento, né, que a gente não está contente com aquilo só que está sendo desenvolvido de modo institucional. Então a gente quer propor outras alternativas. E o futebol calherreiro é uma alternativa interessante. A gente está fazendo aqui a metodologia do futebol calherreiro, né? Tem algumas características, alguns princípios. Acho que primeiro que o jogo ele tem que ser sempre disputado com homens e mulheres juntas. Então os times têm que ser sempre mistos, né? Então hoje, por exemplo, misturaram as jogadoras mulheres indígenas, as jogadoras mulheres universitárias da UFSCar, os jogadores gays ou dentro do espectro LGBT, mas prioritariamente os homossexuais masculinos, de um time que veio de São Paulo. E os jogadores trans do T Mosqueteiros, né? Ou das pessoas trans masculinas e jogadores homens trans, né? Vamos colocar dessa forma, do T Mosqueteiros. Além disso, tinham alguns frequentadores do Sesc São Carlos, né? Que são homens cis hétero que costumam jogar futebol aqui, que pediram para jogar também. Então tinham acho que 7 ou 8. Nós juntamos todo mundo, pedimos para as pessoas se identificarem quanto à posição que joga no futsal, né? E pedimos para que esses coletivos destacassem para a gente quem seriam as pessoas ali que de repente desequilibrassem os jogos, falar, olha, não deixa junto esses daqui. E aí a gente procurou separar um pouco para formar times equilibrados. Aí foram divididos os times e a cada jogo a gente acabou aplicando a metodologia calherreira, construindo regras para cada jogo tendo a sua própria história, a sua própria narrativa. O professor Osmar convidou a gente, né? Ele é meu professor na UFSCar, eu faço curso de Educação Física e a gente ficou muito privilegiado de poder estar ocupando esse espaço aqui no Sesc hoje. Foi muito animador para nós. A gente adora fazer esse tipo de evento. Sempre fazemos quando somos convidados. Tanto é que sai um alvoroço no grupo nosso, tipo, todo mundo quer vir, quer participar. O jogo ele é disputado em 3 tempos, que a ideia do futebol calherreiro, calhe, né, de rua, essa estética e essa ética do futebol autogestionado. As regras são construídas pelos próprios praticantes. Então, o primeiro tempo do jogo é uma roda de conversa em que as pessoas vão acordar quais serão as regras do jogo. E essas regras, elas podem ser tanto regras que vão mexer na dinâmica do jogo, que vão afetar o jogo tecnicamente, né? Regra do tipo dizer que a bola tem que passar por todo mundo para poder fazer o gol, ou uma regra de que cada pessoa só pode dar 3 toques na bola, por exemplo, né? Como podem ser regras para tornar o jogo mais lúdico, mais divertido. Uma das regras que criaram mesmo, ter que dançar toda vez que faz um gol. É bem humilhante, um pouquinho, mas é muito legal, muito divertido, faz todo mundo estar junto ali, todo mundo se empenhando. Outra regra que eu sugeri, que a gente usa de vez em quando para tornar o jogo mais lúdico, é colocar que cada time tem direito a usar um superpoder. Tá? Então a sugestão é que o time possa, durante o jogo, criar um superpoder do tipo congela, e o outro time tem que ficar congelado por um determinado período de tempo, 5, 10 segundos, e poder usar desse tempo para tentar fazer o gol. Enfim, esse primeiro tempo eles criam as regras, o mediador faz o registro. É importante que a pessoa que está mediando, quando ela está organizando ali a roda de conversa para a criação das regras, ela faça também a mediação dessa escuta atenta do respeito à fala das pessoas, para cada uma falar no seu momento, todo mundo ouvir. E também dela problematizar, falar por que você está sugerindo essa regra, para saber a intencionalidade que está por trás da regra. Para mim, eu acho realmente bem desafiador. É algo bem diferente do que a gente está acostumado a jogar, né? Porque você não tem que se preocupar com
as regras extras, superpoderes, esse negócio, congela, não, 5 segundos você pode, 5 segundos você não pode, metragem de quadra e tudo mais, então eu acho bem desafiador, assim. O segundo tempo é o tempo de bola rolando. Não tem arbitragem, a pessoa que está mediando não é alguém que vai ser consultada para tomar decisão quando tiver algum tipo de dilema ali no jogo, né? Ela só vai tomar notas para depois talvez problematizar alguma coisa no terceiro tempo. Quem cuida das regras é quem está jogando. A minha treinadora Aninha, ela mandou o convite pra gente, as meninas da ASF, né, a gente mais nova ali do Sub-20, e tá sendo muito legal, na verdade. Eu percebi que, tipo assim, são várias regras diferentes, dá uma discórdiazinha ali de vez em quando, mas é bem legal, dá pra incluir todo mundo, acho que essa é a parte mais importante, assim. O estilo de futebol calerreiro veio muito com o meu futebol, talvez, porque eu comecei a jogar futebol muito tarde, né? Por ser uma pessoa trans, isso não era uma abertura na época que eu nasci, quando eu era criança, porque eu tenho 52 anos. Inclusive, na época que eu nasci, até em 1979, era crime uma menina jogar futebol, uma mulher jogar futebol aqui no Brasil. Então eu me interessava, mas não podia. Então isso infelizmente passou na minha vida. E quando eu conheci o T Mosqueteiro, a gente jogou competições e tal, só que surgiu essa modalidade, futebol calerreiro. E aí me enquadra muito nisso, porque como eu sou uma pessoa que não tenho tanta habilidade assim, apesar do sonho de ser um jogador de futebol, as regras do futebol calerreiro, a base é o respeito. Então, você jogar futebol com respeito é você não querer agredir o adversário. Você dá um tempo para o adversário pensar, você conseguir ter empatia dentro do campo. Essa dinâmica do futebol é muito interessante, né? Porque todo mundo se sente incluído, né? Inclusive a gente, né? Eu sou indígena, do povo tupiniquim, e a gente está nesse espaço porque o futebol de alto rendimento, ele exclui muitas as pessoas, né? Tanto que o futebol feminino também, né? É o que a gente defende também, o futebol feminino. Vem ganhando visibilidade agora, né? Espaço agora, né? Mais apoio. Então, estar nesse espaço, aprendendo também e ver que não é só a gente do futebol feminino que passa por esses preconceitos, mas tem outros grupos também que querem estar nesse espaço, mas não têm a oportunidade. E a gente mostra que esses futebols são diversos. E mais do que a diversidade que já está dentro deles, a gente pode alcançar outra diversidade, que é a diversidade de jogo, a diversidade de estilos e a diversidade da prática em si. A gente não precisa jogar esses futebols no mesmo formato dado pelo futebol hegemônico, o futebol comercializado. A gente pode propor outro futebol, né? Ou outros futebols, ou melhor, outro modo de entender esses futebols e disparar outros estilos de jogo também, que sejam mais harmônicos, que sejam mais respeitosos, solidários, de celebração de uma diversidade, coletividade que vem de dentro, não de fora. E eles próprios, né, eles, elas, eles, ou seja, as pessoas que estavam praticando é que decidiram isso, né? Ninguém falou de fora para elas fazerem assim um assado, elas foram construindo. Então esses futebols, eles estão num processo de permanente construção e reconstrução. Então hoje foi a materialização disso, a gente viu acontecendo e é uma coisa fantástica. Se pudesse ter esse registro, passar para mais pessoas, talvez essas pessoas que têm uma opinião do futebol comercializado, desse produto que está aí, falariam assim, nossa, que interessante que o futebol pode ser jogado de uma outra forma, por grupos que se misturam e têm estilos diferentes de jogo. A gente já chegou aqui sabendo que eu tinha comentado com elas como seria, a gente não ia jogar todas juntas no mesmo time, a gente ia dividir, e elas acharam muito interessante, porque não traz só um ar de competitividade, né? A gente está aqui para socializar também, fazer amizade, fazer parcerias também e lutar juntos, né, por um espaço assim diverso, onde todo mundo possa praticar futebol de uma forma mais tranquila. A gente está acostumado a diversificar e se adaptar, né? Então não vejo tipo muita diferença não. E o pessoal ajuda bastante também. Eu acho que pra gente se entrosar não demorou muito, foi muito mais fácil. Muito mais fácil, até parecia que a gente jogava há muito tempo juntos. No meu time, por exemplo, acho que o primeiro jogo foi um pouquinho mais difícil e o segundo jogo já foi um pouco mais fácil. A gente já estava mais enturmado, já estava todo mundo se conhecendo um pouco melhor. Então aí, você joga em que posição? Você joga em qual? Aí a gente foi separando assim, aí foi ficando um pouco mais divertido, mais fácil para todo mundo. As pessoas se apoiando,
se aplaudindo. Então acho que a experiência foi muito disruptiva e penso que é um modelo a ser replicado na escola, em tantos outros lugares, porque foi um sucesso do meu ponto de vista. Porque eu jogo com prazer, eu venho jogar sem medo, a gente joga com várias idades, vários corpos, várias habilidades ou a falta delas, mas isso não interfere em nada. E é por isso que eu gosto do futebol calerreiro. Eu acho que é um futebol sem preconceitos, é um futebol que aceita todos, todas e todes, com suas habilidades ou não, mas que o intuito, para mim, é o coletivo do que o individualismo, o protagonismo. Então eu curto demais essa modalidade. Toda vez que tem, eu venho, porque vale a pena estar aqui. É divertido, é gostoso, é leve. Para nós que são do time indígena, né, da UFSCar, chamado Cunhantã, além de dar visibilidade para o futebol feminino, dá visibilidade também para os nossos povos, que fazem 15 anos que a gente está aqui, né, em São Carlos. A gente passa no vestibular da UFSCar e vem morar aqui em São Carlos. E a gente vem trazendo, né, a história do nosso povo. Então, o time indígena hoje de futebol feminino é formado por meninas de vários povos, de vários cursos. E cada uma traz o relato. Então, a gente está nesse espaço, a gente também está divulgando a nossa luta, né? É necessário, é um evento muito necessário. Muitas vezes a gente não sabe como é a realidade do outro. Então a gente acaba entrando na pele realmente do outro, né? É a primeira vez que eu tô aqui, primeira vez que eu jogo com pessoas de comunidade indígena, acho muito interessante. Esses times representam as minorias excluídas. Se tiver uma causa que unifica os futebols, é a causa da luta pela não exclusão. É a luta pela possibilidade de se expressar esportivamente dentro de um esporte que foi escolhido por esses grupos marginalizados. Então, esse é o ganho, né? Então, assim, não é que eu vou lutar por um ambiente mais inclusivo. Ele será inclusivo a partir do momento que eu entender que ele não precisa ser exclusivo. E a partir daí, eu consigo construir coletivamente. E o exemplo de hoje foi fundamental. E no terceiro tempo, a gente tem uma nova roda de conversa em que daí sim vai ser decidido o jogo. Porque no futebol calerreiro, o segundo tempo vale uma parcela do jogo. Se um time ganha de 10-0, esse time não vai carregar esses 10 pontos. Tá? A gente transforma isso em pontos. Aqui a gente está usando assim, o time que vence o segundo tempo ganha 3 pontos. O time que perde 2. Se empatar 1 ponto para cada time. Vai para o terceiro tempo. No terceiro tempo a gente pontua os 3 pilares do futebol calerreiro, que são respeito, solidariedade e cooperação. Respeito é o respeito às regras criadas e às pessoas. Tá? Então a gente procura saber se os times merecem ponto de respeito, né? E os times ali vão fazer uma autocrítica e dizer, sim, a gente se respeitou as outras pessoas, respeitamos as regras e a gente então acha que a gente merece ponto de respeito. Cooperação no futebol calerreiro é aquilo que a gente faz para o nosso time participar melhor do jogo. Então todo mundo se sentiu ali incluído no jogo, recebeu bola, tá? Jogou o mesmo tanto de tempo. Isso é cooperação. A solidariedade em relação ao outro time. O que eu faço para tornar o jogo mais justo, para tornar o jogo mais equilibrado. Se tivesse que resumir em uma palavra, tô realizado, assim. Tá lindo o encontro, tá super prazeroso, todo mundo sorrindo, se divertindo, jogando de forma segura, feliz, né, desfrutando do espaço. Eu acho que assim, o objetivo desse encontro está super dentro daquilo que a gente esperava, né? Então a gente está muito feliz. A inclusão de todo mundo, como falaram mesmo, abriram as portas para todo mundo poder jogar, que às vezes não acontece e que é uma coisa muito errada, né? Acho importante o respeito que está todo mundo tendo, para você poder entender também. Eu acho que eu sou mais nova assim, nunca tinha tido essa experiência, então foi muito bom. Eu acredito que tem gente que bem mais velha, que também está sendo a primeira vez que está tendo essa experiência, então é bom conhecer. Eu acho que, como eu disse, é muito importante, não somente para o SESC, mas para a comunidade inteira em si, né? Para interagir mais, para saber a realidade do outro. E também fora que, para tirar alguns paradigmas que eu digo na questão de, mas é uma pessoa trans, uma pessoa gay, não. Dentro das 4 linhas você não tem isso, não tem esses rótulos. E como deveria ser fora, né? E sabemos que não é, infelizmente. A importância de estar acontecendo isso como é uma coisa bem diversa, tem pessoas cisgênero, são meninos novos, inclusive, que têm contato com o futebol masculino, que é um futebol cheio de nuances agressivas, brutas e tal, e aqui eles aprendem a desconstruir isso.
que não é isso, não é a habilidade que ele tem que vai fazer diferença na quadra, e sim a empatia que ele tem com o time dele e com o outro time. Ele pode ser o melhor jogador, o melhor driblador, o chutador, o artilheiro, mas aqui isso não importa. Importa a atitude dele dentro de quadra, e a atitude cidadã, a atitude de solidariedade, a atitude de respeito e de colaboração. Que não adianta ele ser um craque, o futebol é um jogo coletivo. Então o craque ele pode até fazer os gols, mas para essa bola chegar no pé dele, teve toda uma construção dos outros jogadores que estão por trás dele. Está sendo uma experiência ótima. Eu vim com a expectativa e ela melhorou muito mais, sabe? Conheci várias pessoas, várias histórias também. E estar jogando aqui, quero outras vezes poder voltar ou sair um espaço também. Está continuando também levando, porque dentro do espaço desse que a gente está discutindo, a gente não está só jogando, mas a gente está levando demanda, está discutindo, está trazendo contribuição também para que outras pessoas, né, possam estar utilizando esse espaço também. E no último jogo, nós juntamos os times, fizemos 2 grandes times. Falamos, vamos fazer um jogo maior, e na criação das regras houve uma série de divergências. O pessoal propôs regras mais lúdicas que eles não estavam querendo, e teve um momento que uma regra para tornar o jogo mais lúdica foi aceita, né, que foi proposta pelo Bernardo, do T Mosqueteiros, que era de ter o superpoder do time poder pedir durante o jogo uma situação de X1, que seria um atacante contra o goleiro. Mas daí ele colocou uma condicionante nessa regra que ele falou, nesse X1 não pode ser uma pessoa cis hétero branca, tá? Então tem que ser uma pessoa ou trans, ou gay, ou indígena, momento em que algumas das pessoas cis hétero brancos se posicionaram e falaram, mas, pô, já que vai fazer 3 vezes cada time, a gente não pode, né? E tanto o Bernardo quanto outras pessoas falaram, não, vocês vão assistir, porque vocês já têm um lugar de privilégio que vocês fazem isso muitas vezes. E foi muito interessante, porque a ideia inicial era de fazer uma vez só o X1, mas um dos meninos do T Mosqueteiros falou, tem que fazer mais vezes, vamos fazer todo mundo, porque eu nunca fiz. Eu quero fazer, né? Então vai acontecer ainda, mas ficou definido isso, a situação em que seria um momento em que os não cis hétero branco vão ter o protagonismo e as pessoas de privilégio vão assistir. Será? Porque a dúvida é essa, né? Assim, para eles, acabou o jogo e vamos embora. Mas enfim, foi feito o tensionamento e isso é importante, né? Esse é o nosso terceiro tempo do último jogo. 2 de cooperação, 2 de respeito, 2 de solidariedade para todo mundo. Foi um dia muito especial para todos nós, para todas nós, para todos nós. E acho que é para marcar na história e servir de referência para muitas outras vezes, tá? Então, eu não joguei, mas me diverti muito também estando com vocês aqui. Entra, aí. E, então, agradecer a presença de toda a gente e acreditar. Uma coisa que o Bernardo falou, que acabou acontecendo, né? E é assim, as pessoas cis, héteros... eu fiz de propósito, tá, gente? Se não tá no X1, vai embora, né? Então, quem sobrou, parabéns. Eu queria trazer esse dado de realidade pra gente, porque eu fiz de forma intencional, assim, porque eu conheço essa realidade com a palma da minha mão. Não estão aqui para participar desse encerramento, mas gostaria de parabenizar Pedro, que é uma pessoa que jogou no nosso time, que eu acho que essa é a postura de um aliado. A postura de um aliado é a postura de alguém que... Felicidade de ver o Bernardo aqui jogando, que ele não tinha um espaço, hoje ele encontrou esse espaço que anos ele não tinha. E hoje ele cumpriu. E a gente espera que realmente ele consiga, aqui em São Carlos, encontrar esse espaço, seja aqui no SESC, seja onde ele conseguir estar junto com os seus para poder jogar e se divertir, porque ele também tem direito. Então, hoje foi para mim um dia muito importante, emocionante, que fazia muito tempo que eu não conseguia praticar o esporte pela pessoa
que eu sou atriz masculina, e hoje eu me senti muito acolhido, me senti num lugar que eu precisaria estar. E essa diversidade que a gente conseguiu fazer no time, consegui ser incluso, eu consegui praticar um esporte que eu não praticava há muitos anos, e eu acho que a gente poderia montar um projeto para todo mundo participar dessa forma, não só num lugar, mas em todos os lugares, para todo mundo ser incluso. Foi maravilhoso, muito obrigado Sesc, muito obrigado Osmar. Eu amei conhecer os meninos. Foi um projeto muito bacana, espero participar mais vezes. Foi um dia muito especial, eu acho, porque é uma vivência muito importante, a gente conheceu outras pessoas, outras realidades, eu acho que a gente só aprendeu com isso, só muito legal. Só agregou e mais experiência. Temos que levar coisas para o treino, inclusive. Sim, verdade. Para melhorar a nossa relação lá. Esse dia de hoje aqui ele foi muito emblemático para mim, que sonha esses outros futebols desde sempre, assim, né? Porque eu acho que já passei tanta coisa no futebol, tantos momentos de opressão no futebol, desde que eu sou criança. Já passei por uma fase que eu achava que esse espaço não era para mim. E quando eu voltei a sonhar com essa possibilidade, a pensar nessa possibilidade, eu fui atrás das pessoas, as pessoas vieram até mim e a gente foi criando essa comunidade, né, para que a gente tivesse esse momento hoje, né? E claro, com quem está cansado dessa competitividade tóxica, com quem está cansado desse mesmo futebol chato, competitivo e que as pessoas não podem ser quem elas são, independente de habilidade ou de qualquer outra coisa. Então sonhar isso aqui é um sonho que se sonha junto, né? E é um sonho que a gente realiza junto. Então, tô assim, em êxtase. Eu tô muito feliz. E a gente pôde também, eu acho que, vivenciar momentos aqui em que são raros, que a gente pode ver a mecânica da estrutura política acontecendo dentro de quadra, ela acontecendo ali no terceiro tempo. Então, eu acho que isso aqui é a realidade, assim, é dado de realidade que a gente é capaz de fazer isso aqui, de que a gente é capaz de fazer esse movimento juntos, juntas e juntos, e saio daqui em êxtase, saio daqui agradecido principalmente e acreditando que a ética do amor é o que faz a gente construir esses outros futebols.